Olá a todos. É bom vê-los em meu canal. A história que vou contar a vocês hoje é pura, verdadeira, cruel e gentil. É verdade que todas as coisas ruins que acontecem na vida acontecem por uma razão. Dizem que podemos apreciar as coisas boas. As coisas quando elas acontecem conosco. Espero que você goste dessa história. Desejo a vocês uma experiência agradável de visualização. A sala de aula da escola estava lotada com 20 crianças que, em vez de participar ativamente das atividades acadêmicas, olhavam pelas janelas, onde as cores da primavera estavam em plena floração. O sol brilhava forte através das janelas, fazendo as crianças apertarem os olhos. Mesmo as persianas fechadas não ajudaram. Até a senhora Jane Harris, a professora, sucumbiu à preguiça geral. Ela estava sentada em sua mesa, com a cabeça erguida. Seus olhos estavam fixos nas flores de cerejeira no jardim da escola, e sua mão batia lenta e impensadamente na mesa com uma caneta vermelha. Apenas a data e a frase temida por todos os alunos, o trabalho de teste foram escritas na lousa. 10 minutos para o fim da aula. Anunciou a mulher sem tirar os olhos da janela. Seus pensamentos estavam longe da geometria da 8ª série, longe da escola, inicialmente, para a última aula de sexta-feira. Jane sonhou com o fim de semana em que ela, seu marido e uma amiga com seu marido iriam ao rio, grelhar carne e fazer uma pausa do mundano. Senhora Harris, posso entregar? Perguntou o menino da última carteira. Ele obviamente ainda não tinha escrito, mas você podia ver em seu rosto que ele estava ansioso para sair do escritório abafado e tomar ar fresco. Jane assentiu, com uma folha de papel quase em branco na mão, ao que um suspiro cauteloso subiu do peito da mulher. Jack, você tem certeza? O menino assentiu e os outros o seguiram. Em alguns minutos, as últimas carteiras estavam completamente vazias, até mesmo as estavam olhando para Jane, querendo ir embora o mais rápido possível. A mulher acenou com a cabeça em direção à porta e sorriu. 1 minuto depois, o escritório estava vazio. Todos saíram descuidadamente, depositando folhas e cadernos sobre a escrivaninha para inspeção. Jane limpou a mesa, endireitou as mesas e fechou o escritório. Ainda não havia campainha e os corredores estavam vazios, com apenas faxineiras solitárias vagando, olhando sonhadoramente pelas janelas em busca de trabalho. O tempo estava realmente lindo. Jane foi até a sala dos professores para deixar seus papéis e ir para casa, mas lá ela conheceu sua melhor amiga, a vice-diretora Emily. Emily era uma velha e leal amiga de Jane. Elas se formaram no colegial juntas, foram para a escola de professores juntas e conseguiram um estágio juntas em uma pequena escola do interior onde ficaram para morar. Emily era uma diretora severa com seus alunos e uma risonha de boa índole com seus amigos. Gordinha e baixinha, ela logo encontrou um marido, William, que era o físico da escola. Ele foi a razão pela qual ela ficou em Beaufort, Wyoming, uma cidade indefinida que parecia muito tranquila em comparação com a cidade natal de Jane e Emily, mas Emily foi a primeira a se encaixar no ritmo de lazer da cidade. Depois de anos morando em Beaufort, as mulheres continuaram amigas fiéis. Eles foram para a faculdade de formação de professores juntos e conseguiram um estágio juntos em uma pequena escola rural onde ficaram para morar. Emily era uma diretora severa com seus alunos e uma risonha de boa índole com seus amigos. Gordinha e baixinha, ela logo encontrou um marido, William, que era o físico da escola. Ele foi a razão pela qual ela ficou em Beaufort, Wyoming, uma cidade indefinida que parecia muito tranquila em comparação com a cidade natal de Jane e Emily, mas Emily foi a primeira a se encaixar no ritmo de lazer da cidade. Depois de anos morando em Beaufort, as mulheres continuaram amigas fiéis. Eles foram para a faculdade de formação de professores juntos e conseguiram um estágio juntos em uma pequena escola rural onde ficaram para morar. Emily era uma diretora severa com seus alunos e uma risonha de boa índole com seus amigos. Gordinha e baixinha, ela logo encontrou um marido, William, que era o físico da escola. Ele foi a razão pela qual ela ficou em Beaufort, Wyoming, uma cidade indefinida que parecia muito tranquila em comparação com a cidade natal de Jane e Emily, mas Emily foi a primeira a se encaixar no ritmo de lazer da cidade. Depois de anos morando em Beaufort, as mulheres continuaram amigas fiéis. Ele foi a razão pela qual ela ficou em Beaufort,
Voimin, uma cidade indefinida que parecia muito tranquila em comparação com a cidade natal de Jane e Emily, mas Emily foi a primeira a se encaixar no ritmo de lazer da cidade. Depois de anos morando em Beaufort, as mulheres continuaram amigas fiéis. Ele foi a razão pela qual ela ficou em Beaufort, Voimin, uma cidade indefinida que parecia muito tranquila em comparação com a cidade natal de Jane e Emily, mas Emily foi a primeira a se encaixar no ritmo de lazer da cidade. Depois de anos morando em Beaufort, as mulheres continuaram amigas fiéis. Jane, por que você está tão cedo? Você não está na 8ª série agora. Eu os deixo ir, ninguém quer fazer testes com esse tempo. O que você está fazendo sentado aí? Achei que você estava se preparando para a viagem de amanhã. Zoya fechou a revista, recostou-se na cadeira e suspirou. É muito trabalho, espero ter terminado pelo menos esta noite, mas não se preocupe, Guilherme comprou e guardou tudo, vamos para casa amanhã. Lembre-se o Alex de trazer carvão e um churrasco, Jane concordou. Emily, eu tenho que ir. Alex tem que chegar cedo do trabalho hoje, e eu tenho que preparar o jantar e limpar a casa, então não terei tempo amanhã. Emily assentiu e voltou para seus papéis. Ela veio para a escola como professora de matemática, mas quando a última diretora, a senhora Bridington, se aposentou, Emily assumiu seu lugar. Ela ficou imediatamente encantada com a promoção, mas com o tempo ela sonhou em se tornar uma professora titular e ensinar crianças, em vez de mexer em enormes tipos de papéis sem sentido. Jane saía da escola e voltava para casa a pé, morava não muito longe de seu trabalho no verão, ia para o campo da escola em uma bicicleta velha e barulhenta que há muito deixou de ser usada e causava surpresa nos alunos e às vezes risadas, mas Jane adorava. Ela o trouxera da aldeia de sua avó quando era criança. Ficou na garagem de seu pai por muito tempo, e quando Jane conseguiu um emprego em Beaufort, ele a mudou para cá. Era tão valioso quanto uma lembrança, ele jamais trocaria por uma nova. Jane morava na casa que lhe foi dada quando era uma jovem professora. Ninguém na aldeia foi trabalhar, então eles tentaram fornecer moradia para os recém-chegados. A casa em ruínas pertencera a uma velha solitária e, após sua morte, tornou-se propriedade do Estado, posteriormente doada ao jovem professor. Enquanto Emily foi morar com o marido depois que eles se casaram, o marido de Jane foi morar com ela. Ele próprio havia morado com os pais antes do casamento e não tinha intenção de trazer uma mulher para casa. Jane, entretanto, não se opôs a Alex. Reformou a casa, ele a embelezou por dentro e por fora. Além disso, ele fez muitos edifícios e celeiros. A cerca de madeira verde era conhecida em toda a aldeia, e o telhado azul brilhante era visível de toda a aldeia. Alex não estava em casa, ela ainda não havia voltado do trabalho, então Jane imediatamente começou a preparar o jantar. Ela conheceu Alex ao chegar na aldeia, mas o relacionamento deles não começou imediatamente. Se não fosse por Emily, Jane provavelmente não teria ficado em Beaufort, mas seu desejo de estar perto de sua amiga fez escolher a tranquila e pacífica Beaufort em vez da cidade grande e barulhenta. Logo depois, Jane conheceu o veterinário da aldeia que trabalhava na fazenda local. Alex já havia estudado na cidade, mas não se encaixou e ele voltou para os pais. Ele frequentemente se preocupava com isso. Seu relacionamento com Alex era difícil de chamar de fácil, o romance deles era daqueles chamados de turbulentos e discutidos por toda a cidade. Passeios noturnos, noites no palheiro, noites fora e muito mais, tudo isso conquistou a garota e ela concordou em se casar. O romance da aldeia, porém, passou muito rápido. Alex e Jane se esqueceram de si mesmos no dia a dia e se preocuparam com a vida. O homem insinuou repetidamente aos pais de Jane sobre a possibilidade de se mudar para a cidade, mas a mulher não queria. Ela amava seu trabalho, amava as crianças e estava acostumada com a vida no campo. Por causa disso, Alex e Jane discutiam com frequência. Jane fez um jantar rápido, limpou um pouco e escreveu uma lista de tarefas para o dia seguinte. Alex podia esquecer muitas coisas, então Jane sempre escrevia bilhetes e os pendurava por toda a casa, nem sempre ajudava, mas ajudava. Apesar das expectativas de Jane, Alex chegou tarde em casa, ainda mais tarde do que o normal. Ele estava muito mal-humorado e apenas sentou-se à mesa em silêncio, sem sequer cumprimentar a esposa. Você disse que estaria aqui em breve, Jane a lembrou calmamente.
Ela não queria comer, apenas se sentava em frente ao marido, com o braço e a cabeça apoiados. Jane murmurou algo inaudível sobre uma vaca morta e o fato de que não cabia a ele terminar o trabalho. Jane balançou a cabeça imperceptivelmente, ou não era a primeira vez que isso acontecia com ele, e eu esperava que eles tivessem um filho e melhorassem, mas eles não conseguiam engravidar e o relacionamento estava piorando. No dia seguinte, Jane e Alex começaram a fazer as malas para o encontro com Emily e William. Alex vagou pela casa furioso durante toda a manhã, ocasionalmente indo ao celeiro para trazer de volta algo que havia esquecido. Onde estão os espetos? Alex gritou da rua enquanto Jane embalava os legumes. Você não os lavou? Sim, eu fiz, mas você limpou. Veja você mesmo, as malas, como sempre, foram arrumadas às pressas, tentando não esquecer de nada. Para uma vez, para que não caíssem na situação de esquecerem a carne e acabassem comendo apenas legumes e pão assado na brasa. Uma vez até esqueceram os espetos e tiveram que cortar galhos. Emily e William pegaram Jane e Alex no carro ao meio-dia, quando o sol estava brilhando especialmente forte. As crianças remaram até o rio, embora a água ainda estivesse fria. Os meninos do colégio que Jane ensinou acenaram para o carro que passava e pularam da ponte no gelo-água. Costumávamos fazer a mesma coisa, disse William, que não havia falado antes. Lembro que uma vez pulamos tanto com Gosha que nossos cóccix doeram por um mês. Era raso, bem na areia, e nossas mães gritavam. William bufou e abaixou o volume do rádio. Não tínhamos, água gelada sempre foi o meu horror. Sim, você sempre esteve em casa, Willie, filhinho da mamãe, você nunca saiu de debaixo das saias dela. Quantas vezes foram chamados de filhos, mas você nunca passou da cerca. Vamos, Harris. Eu o vi na rua e ele não queria sair. Ele não fazia merda nenhuma, matava a aula, a mãe brigava com ele o tempo todo e ele não conseguia sair de casa por uma semana. Não muito longe da costa havia um lugar para fazer uma fogueira e churrasco. Os homens foram imediatamente acender o fogo e preparar tudo o que era necessário, enquanto as mulheres começaram a preparar a comida. Os campistas não apenas construíram uma ponte robusta, mas também uma grande mesa e cadeiras. Jane e Alex sempre traziam de casa suas cadeiras dobráveis, eles eram muito confortáveis para acampar. Achei que você ia levar Julia, disse Jane enquanto cortava os legumes. Por favor, por quê? Para manter seus ouvidos aquecidos? Pelo menos deixa a gente descansar aqui normalmente, não pode beber nem falar nada na frente dela. Mandamos ela para a cidade com os pais, ela está muito feliz. O vovô prometeu levá-la ao parque aquático, então não se preocupe, ela também está se divertindo. Julia é a filha de 5 anos de Emily e William e afilhada de Jane, uma menina muito doce. Jane queria ter um filho antes mesmo de sua melhor amiga dar à luz, mas depois disso seu desejo aumentou 100 vezes, mas nada funcionou. Jane e Alex foram examinados em hospitais, mas ambos estavam saudáveis. Deus não dá. Ainda não, disse a vizinha de Jane, a senhora Oliver, uma velha de cabelos grisalhos que ia à igreja e lembrava a todos de Deus. O tempo estava perfeito para uma reunião. Perto do rio, Alex e William até tentaram nadar, mas depois eles ficaram presos com Jane. Afinal, eles não eram estudantes por tempo suficiente para pular na água gelada no início de maio. Enquanto os homens cuidavam da carne, as mulheres cortavam legumes, faziam saladas e conversavam. Trabalhando ao mesmo tempo escola, eles não se cruzavam o suficiente para falar sobre tudo, e além disso, a escola sempre tem ouvidos desnecessários na forma de alunos e professores que gostam de ouvir as conversas uns dos outros. Estava pronto e a mesa posta, o sol já começou a definir, iluminando a clareira em frente ao rio com seus últimos raios alaranjados. Não havia uma única nuvem no céu e os galhos das árvores apenas balançavam levemente com a brisa quente. No meio da clareira havia uma grande fogueira, da qual emanava calor e luz. Jane tirou o suéter e vestiu apenas uma camiseta fina, e Emily, por sua vez, cobriu-se com um cobertor. Emily, Alex perguntou sério e surpreso, sentado como sua esposa em uma camiseta fina, enquanto Emily se enrolou em um cobertor e sentou-se perto do fogo. Tome uma bebida e se aqueça. Emily balançou a cabeça, mas pegou o copo de bebida quente que lhe foi entregue. Desde jovem, sempre usava roupas quentes e nunca se sentava ao ar livre.
Guilherme era como a mulher, no inverno ficava de chapéu e no verão só tomava banho no rio à tarde, quando a água estava mais quente. Os homens e mulheres sentaram-se em círculo ao redor do fogo, conversando sobre o passado. William abraçou a esposa e Alec se esticou no chão, descansando a cabeça no colo de Jane. Eles tentaram realizar esse tipo de reunião várias vezes ao ano, mas o trabalho constante e o esgotamento tornaram isso impossível. Desde o nascimento de Julia, havia cada vez menos momentos assim, e Emily estava ocupada com os negócios e com o bebê, e William trabalhava em turnos duplos na escola, substituindo a esposa como física. Quando escureceu e as risadas eram tão altas que até Buford deve ter ouvido, Alex colocou a música no carro e convidou sua esposa para dançar. Jane aceitou rindo e apertou a mão do marido. O homem a girava em uma dança enquanto a mulher sorria e ria alegremente. Esses raros momentos deixaram claro que Jane ainda amava o marido. Ele acreditava que eles teriam um filho e viveriam uma vida longa e feliz juntos. A mulher tinha cabelos loiros bagunçados, as bochechas coradas por causa do álcool que havia bebido e suas mãos faziam piruetas maravilhosas ao som da música. Emily estava sentada com o marido nos braços, sussurrando baixinho em seu ouvido enquanto ele ria e balançava a cabeça alegremente. O idílio foi interrompido por um grito, vindo das plantações logo depois de onde Jane e seus amigos estavam descansando. William desligou a música e todos correram em direção ao som. Jane foi a primeira a sair, sem esperar pelos outros e correndo na frente, seu coração de repente pesado como se o choro significasse algo ruim. Quando a mulher veio correndo, ela viu uma companhia de veranistas, entre os quais estavam seus alunos do dia. Pela música e pelas vozes, a mulher há muito percebeu que havia outros campistas por perto, mas ela nunca teria imaginado que eram seus próprios alunos. A companhia consistia em 3 meninos e 5 meninas, todos agrupados em torno de algo incompreensível, gritando e olhando para baixo. Smith! Jane gritou com a voz de um professor. Todos se viraram para ela, mas apenas o garoto alto de cabelos escuros deu um passo à frente. Ele se formou há 1 ano e foi o primeiro garoto bonito da escola, mas um desastre. Horrível. Mulher o identificou pela tatuagem idiota visível sob sua camiseta. Senhora Harris! Exclamou o menino. Ele virou a cabeça surpreso, olhando para o poço onde alguém estava chorando e depois para o ex-professor que apareceu de repente perto do local de descanso. O que aconteceu? Perguntou Jane, e sem esperar resposta foi até o poço. Havia um penhasco íngreme com margens úmidas, e no fundo, entre os galhos, havia uma menina, agarrada às raízes das árvores para não escorregar ainda mais no rio. A menina estava chorando e parecia incapaz de mover a perna. Charlotte caiu, tem muita água e ela não sabe nadar, Senhora Harris. Em seu rosto desgrenhado e choroso, a mulher reconheceu seu aluno do 11º ano. Jane olhou ao redor do penhasco, tentando encontrar uma maneira de ajudar a garota. O precipício era profundo e de bordas íngremes, mas se ele se esforçasse bastante, poderia caminhar ao longo das raízes agarrando-se aos galhos. Era perigoso, claro, mas a garota parecia não aguentar mais. Suas mãos escorregavam nas raízes por causa da lama, e a cada segundo que passava ele estava mais perto da água. Smith, fique perto do penhasco e espere, Jane ordenou, então agarrou os galhos e desceu. Nesse momento, Alex, William e Emily chegaram correndo. Senhora Bridington, e você está aqui? Disse Smith, surpreso. Emily pediu que ela contasse o que havia acontecido e, quando ela contou, a mulher pulou do penhasco furiosa, a garota pendurada nas raízes abaixo e sua amiga rastejando ao lado dela. Jane! A mulher olhou em volta, captando os olhares interessados dos alunos, e corrigiu-se, Senhora Harris, saia já desse buraco. Jane gritou algo ininteligível, ao que Emily ficou ainda mais furiosa. Ele pulou mais perto do penhasco e gritou alguns palavrões que os alunos não deveriam ouvir. Emily, calma, a menina precisa de ajuda, e as raízes estão finas. Alex ou William não aguentam. Agora eu volto, e depois voltamos para nossa casa e fingimos que não vimos o menor bêbado no lugar errado. As crianças encolheram a cabeça com a resposta da professora enquanto Jane abria caminho entre as raízes e os galhos até a menina. William decidiu fazer uma sessão educativa e agarrou Smith, o líder,
pela orelha e o arrastou para o lado, tentando ao máximo dizer-lhe algo sobre responsabilidade e apoio mútuo. Emily olhou para os outros com seu olhar sensível, mas muito perceptível, que ela teve que praticar por anos. Você tem um rosto muito gentil, foi o que seus primeiros graduados lhe disseram quando ele perguntou por que não estava com medo. Enquanto aconteciam as palestras educativas, Jane já havia alcançado a menina e, amparando-a, ajudou-a a subir as escadas. Com as mãos sujas e trêmulas, a menina se agarrou aos meninos que a levantavam. Um deles a abraçou de forma tranquilizadora, dizendo algo em seu ouvido. Ele estava parado perto do penhasco o tempo todo, observando ansiosamente o processo. As meninas disseram que ele queria se jogar, mas o impediram no último momento. Bem, é isso. Jane anunciou alegremente, ainda agarrada ao galho, e de pé na raiz Alex já se movia para arrancá-lo. Ele estendeu a mão e Jane estendeu a mão e se libertou de um dos galhos. Espero que nossa carne não seja. A raiz se dobrou sob a perna de Jane, seu pé escorregou e o galho ao qual ela se agarrava quebrou. A mulher mergulhou, caindo na água com um estalo alto e muitos respingos. Jane. Alex desceu. Ele rolou pelo penhasco até a água e Emily queria segui-lo, mas William a impediu. Senhora Harris. Smith pulou na água seguindo Alex. Ele também rolou no chão molhado e se viu ao lado do professor. Jane estava inconsciente, com o rosto e as mãos cortados por galhos. Ele estava respirando lentamente e seu corpo estava se contorcendo de forma não natural. Quando Jane abriu os olhos, ela foi cegada por uma luz muito branca. Ele estreitou os olhos, tentando ver quem estava ao seu lado, mas não conseguia ver nada. Sua cabeça latejava, seu corpo doía e suas mãos pareciam algodão. A mulher não conseguia levantá-los. Jane, a voz calma e tímida de seu marido soou de algum lugar próximo. Jane se virou para ele, mal conseguindo distinguir a silhueta do homem. Vou chamar o médico, Jane quis objetar, mas sua boca estava tão seca que nenhuma palavra saiu, apenas um suspiro inarticulado. O médico entrou na sala, um velho baixo e careca com óculos redondos. Seus olhos estreitou enquanto olhava as leituras das máquinas às quais a mulher estava conectada. Meu, senhora Harris, querida, você acordou mais cedo do que esperávamos. Jane tentou perguntar há quanto tempo ela estava no hospital, mas a única coisa que saiu de sua boca novamente foi um chiado inaudível. O médico chamou a enfermeira. Uma garota bonita e um pouco acima do peso levou um copo d'água à boca de Jane. A princípio a mulher não conseguiu beber, engoliu o líquido, mas depois agarrou-se avidamente ao copo. Salvou-o, obrigado. Disse Jane em voz baixa e rouca. Vou recuperar minha voz. Não se preocupe. Jane tentou descobrir o que havia acontecido com ele, mas o médico apenas assentiu, olhou para Alex e saiu. Na alma da mulher havia pensamentos estranhos e escorregadios. Alex, o que aconteceu? O homem sentou-se na cadeira ao lado da esposa, olhando-a com simpatia e pesar. Seus olhos estavam baixos, incapazes de encontrar seu olhar incompreensível. Jane ergueu bruscamente a mão e cobriu com ela o braço do marido. Não teve forças para apertá-lo, mas foi o suficiente para o homem erguer os olhos e olhar diretamente nos olhos azul acinzentados de sua esposa. Você levou a garota para o penhasco, Jane franziu a testa, mas aos poucos sua memória começou a reproduzir imagens daquela noite. O penhasco era muito íngreme e você levou a garota, mas caiu e quebrou a coluna. A respiração da mulher ficou agitada, ela não conseguia saber onde procurar e o que fazer. Ele tentou se levantar, mas caiu impotente no travesseiro. Lágrimas quentes queimaram seu rosto, suas mãos ficaram mais fortes e apertadas nos lençóis, e sua voz se foi novamente. Apenas lágrimas silenciosas, nada mais. Depois de um tempo o médico voltou, seu nome era Sr. Baker, ele olhou para Alex, ele balançou a cabeça, encontrando o olhar perdido da mulher e o médico que a atendia balançou a cabeça. Ela estendeu a mão, puxou o cobertor para trás e passou algo incompreensível na perna de Jane. Não importava o que era, contanto que ela não sentisse as pontas de metal da coisa cravando em suas pernas. Estaremos atentos, disse o médico baixinho,
e cobriu a mulher com um cobertor branco novamente. Quando o Sr. Baker saiu, a mulher chamou o marido. Ela apertou a mão dele, agora que tinha forças para faça isso. Eu não vou andar, vou. Jane, não tire conclusões precipitadas. A coluna ainda não se recuperou, o médico disse que vai ficar de olho. Jane desviou o olhar. O pensamento passou por sua mente de que todo mundo diz isso. Olha, sua voz estava rouca, e a mulher pegou seu copo d'água. Se eu não for, então. Jane hesitou. Então você, e não vai me deixar, vai? Os olhos da mulher encheram-se de lágrimas novamente. Ela fechou os olhos com força, segurando-os. O rosto de Alex era uma mistura de emoções. Ele olhou para sua esposa com pena, pesar, tristeza e todas as emoções imagináveis. Claro, Jane, ele respondeu suavemente, e desviou o olhar, arrancando a mão de seu aperto, claro. A mulher passou 1 mês e meio no hospital, eles a monitoraram, fizeram exames, massagens e assim por diante, mas não contaram nada de novo. Ele nunca foi capaz de responder a isso. Nos últimos dias Alex parou de vir, alegando trabalho. Jane entendeu, ele tirou uma folga para ficar com ela de qualquer maneira. William e Emily vieram vê-la, trazendo flores e presentes para as crianças. Os juniores até faziam desenhos e trabalhos manuais, e a mesinha de cabeceira ao lado da cama estava cheia deles. Os mais velhos vieram algumas vezes e com eles estava Charlotte, a garota que Jane havia salvado, chorando ao lado de sua professora por um longo tempo, pedindo perdão. As lágrimas da garota fizeram as entranhas de Jane apertarem e ela acariciou a cabeça de Charlotte, tentando não chorar. Os pais de Jane também chegaram, eles ficaram com raiva e tentaram forçar a mulher a voltar para a aldeia, mas Jane recusou. Não podia. Eu não poderia fazer isso lá. No dia da alta, Alex não pôde voltar, disse que estava muito ocupado e Jane seria buscada por Emily e William. Eles compraram para Jane um carrinho chique de controle remoto, mas a mulher não se importou. Ela só queria estar em casa com o marido. De repente, a mulher viu Ada Smith na porta. Smith, o mesmo homem da corda que estivera no rio naquele dia. Então, Sra. Harris, está pronta? Pronto, pensou Jane, ao que o rapaz sorriu alegremente. E a Sra. Harris? Graças a você e ao Sr. Bridgerton, o menino acenou com a cabeça para o marido de Emily, eu entrei na academia militar. Se não fosse por você e por Charlotte em geral, não poderíamos deixá-la para trás. Smith apenas sorriu pegando Jane em seus braços e sentando-a em uma cadeira, ele também a ajudou a descer as escadas e chegar ao carro. Havia uma multidão de alunos esperando por Jane do lado de fora, os que já haviam se formado e os que ainda estavam na escola. Deram-lhe flores e disseram-lhe que a esperavam na escola. Jane cobriu o rosto com a mão, tentando não chorar. O caminho de volta para casa foi muito longo. Emily tentou puxar conversa, mas não obteve resposta e acabou em silêncio. Tudo o que Jane queria era estar em casa. Sua casa e seu terreno acolheram a mulher, mas quando Emily abriu a porta, Jane foi atingida não pelo calor familiar, mas pela frieza gelada e pelo vazio. A mulher não entendia o que estava acontecendo. Ele começou a olhar em volta e percebeu que não havia nada de Alex. O cabideiro estava quase vazio, sua jaqueta estava pendurada sozinha, os sapatos do homem também haviam sumido, junto com tudo mais. Havia poeira por toda parte, como se ninguém estivesse em casa há semanas. Jane se virou para Emily, que baixou o olhar. Jane. Onde está? A pergunta soou asperamente. O silêncio caiu. Emily ficou em silêncio. Ele olhou para o chão. Onde está? Dessa vez William não aguentou. Ele balançou a cabeça e respondeu calmamente. Se foi. Onde? Que? Com Ana, a vendedora. Ele estava economizando para a cidade há muito tempo e parecia que também estava festejando com ele há muito tempo. Há 1 semana e meia, eles foram para a cidade. Alex, ele sempre quis ir embora, então. Fora daqui. Jane disse rude e indiferente. Jane. Emily chamou baixinho para sua amiga. Eu disse vá.
William pegou a esposa pela mão e a puxou em direção à saída. Cabelos desgrenhados, rosto zangado. Jane o seguiu com os olhos. Quando o carro se afastou, a mulher jogou a cabeça para trás e soluçou alto. Ela estremeceu na maldita cadeira, com os olhos cheios de lágrimas e as mãos agarradas ao pescoço. Era difícil respirar, era impossível respirar. Só havia uma coisa que ela queria, mas Jane nunca faria isso. Ela se lembrou dos rostos das crianças esperando por ela do lado de fora do hospital. Ele se lembrou de seus presentes. Eu não pude fazer. Mas ela podia chorar alto, esperando que amanhã ela acordasse e tudo voltasse a ser o mesmo. Um homem baixo e esguio, de estatura mediana e roupas puídas, desceu do ônibus. Ele olhou em volta para o ponto de ônibus torto e balançou a cabeça. O sol estava cegando seus olhos, mas o homem ergueu a cabeça para o céu, sorriu, olhou em volta e encontrou os telhados das casas à vista e caminhou em direção a eles. A primeira coisa que viu foi uma loja, um antigo prédio da era soviética com paredes azuis surradas. Não encontrando ninguém por perto, o homem entrou, e ali estavam duas velhas e uma vendedora, uma menina obesa de avental vermelho. Com licença, o homem gritou para os homens. As mulheres pararam de falar e olharam para ele com interesse. O homem estremeceu. Senhora Johnson, você pode me dizer onde você mora? As mulheres se entreolharam. Um deles, o mais alto e o mais magro, sorriu e respondeu. Ela está morta há 10 anos, que descanse em paz. Quem você será? Sou sobrinho dele, Tom. Seu sobrinho nem sabia que sua tia tinha morrido? Perguntou a segunda mulher, a mais baixa e gorda. Ele morava longe e ninguém o denunciava. A quem devo contar? Todo mundo sabe que a senhora Johnson não tinha ninguém. Ela viveu sozinha, morreu sozinha e foi enterrada coletivamente. Não havia sobrinhos. O funcionário tomou a palavra. E a casa? As mulheres se entreolharam novamente e sorriram como se o homem tivesse dito algo engraçado. Jane, a professora, mora lá agora. Tom perguntou por que ela morava na casa de sua tia. Então a casa é propriedade do Estado. Disseram que ela não tinha parentes, então nossa administração deu a casa para Jane, e ela veio da cidade para trabalhar como professora. Pobre mulher, quanta dor ela já passou. A mulher magra balançou a cabeça. Tom perguntou o que havia acontecido. Querida, tem muita coisa acontecendo. Jane é uma boa alma, uma professora de Deus, e seu coração pertence a ele também, e a garota teve que puxar sua aluna do penhasco, e ela caiu lá de embriaguez. A vendedora começou a explicar, e ela puxou Jane a menina, mas ela escorregou e caiu e quebrou tudo, e agora ela não pode andar, então ela está em um carrinho de bebê. Que horror! O homem balançou a cabeça. Então não há esperança. Eles dizem que não, e que esperança há? A magrela tomou a palavra, e não foi só isso que aconteceu com ela. O marido dela, Alex, era um canalha, namorava há muito tempo a Ana, que trabalhava aqui. Apontou para o balcão com a cabeça. Metade da cidade fez isso. Ela sabia, mas ninguém contou a Jane. Ela adoeceu, então ele pegou Ana nos braços e foi para a cidade. Ele deixou a esposa sozinha em uma cadeira de rodas. Nunca mais voltou. Jane está toda preta agora. Toda vez que a vejo, ela olha para longe. Ela costumava ser tão falante, e aqui está ela. E como ela está sozinha, numa cadeira de rodas e sem marido, toda a cidade ajuda no que pode, quem lhe traz comida, quem lhe dá leite em casa, quem a leva ao hospital, mas ela é tão fofinha. Sua amiga Emily e seu marido William a ajudam, não a abandonam, tudo está feito. E este Ada Smith é estranho e ele fez uma rampa para ela andar, e assim ajuda na casa. Ela está de férias agora no verão, então ela não corre quase todo dia. Ela o repreendeu muitas vezes e ele continua correndo. O aluno é ex dele, estava lá no dia em que caiu do precipício, dizem que se sente culpado. Tom assentiu e saiu da loja sem se despedir. As mulheres se entreolharam e franziram a testa. Eu não gosto de Vivian, a mulher magra balançou a cabeça.
E Gold viu uma tatuagem no braço dele, saindo por baixo da camisa, igual a de um presidiário. Tive um vizinho com um igualzinho a ele, e ele passou metade da vida na cadeia. A vendedora suspirou, olhando para a porta, o homem não estava mais visível. Ele caminhou pela cidade em busca de uma casa de família. De memória, Tom tentou encontrar a casa de sua tia, onde ele havia ido quando criança. Foram apenas 2 ou 3 vezes, e muitas coisas foram apagadas de sua memória. Além disso, muita coisa mudou ao longo dos anos. Um velho gentilmente concordou em me dar instruções. Depois de uma longa explicação, ele saiu completamente do alcance da voz. Tom teve que gritar bem alto para a rua inteira, os meninos de bicicleta riam da foto. Quando Vyacheslav encontrou a casa de sua tia, ficou muito surpreso. Uma casinha em ruínas com uma cerca frágil se transformou em um terreno grande e muito bonito, com um grande canteiro de flores e celeiros pitorescos. Apenas o canteiro de flores não foi mantido. Próximo ao na varanda havia baldes sujos e coisas quebradas. Parecia que eles tinham começado a quebrar a casa. Tom amarrou sua mochila fina e entrou. O portão estava fora das dobradiças, então não havia nada para barrar a entrada. Ele bateu na porta, mas ninguém atendeu. Ele a empurrou suavemente e ela se abriu com um guincho alto e longo. Tom deu um passo à frente e chamou sua anfitriã, mas ninguém respondeu. Ele avançou, poeira por toda parte, coisas espalhadas e um cheiro enchendo seus pulmões. A casa cheirava a desgraça. Na cozinha, uma mulher sentada em um carrinho de bebê, de costas para a porta, os longos cabelos loiros presos em um coque descuidado, as mãos apoiadas nos braços, um livro aberto sobre a mesa. A mulher vestia uma camisa cinza enorme, de corte semelhante ao de um homem, os olhos fixos na distância. Senhora Harris? A mulher estremeceu um pouco e virou-se lentamente, o rosto indiferente, completamente impassível. O que você quer? Uma voz baixa e rouca saiu da boca da mulher. Eu sou o Tom, minha tia morava aqui antes de você, e não tenho onde morar. Talvez você tenha um site? A mulher negou com a cabeça. Olhe, senhora Harris, sua casa está em péssimo estado, é óbvio que ela não consegue se virar sozinha. Vou ajudá-lo e, em troca, você me deixará ficar aqui por um tempo e, assim que estiver instalado, pagarei o aluguel. Vá embora, não vou repetir. Tom balançou a cabeça, pegou sua mochila e saiu. Já estava anoitecendo, não havia para onde ir, então ele se acomodou em um banquinho perto de casa. Eu não estava acostumado com isso. Assim que escureceu e as luzes das casas começaram a se apagar, Tom começou a adormecer. Estava quente lá fora, no auge do verão, então não havia sentido em se abrigar. A única coisa que atrapalhava eram os mosquitos. Perto da meia-noite, uma mulher saiu na varanda. Ele estava olhando pela janela antes que Tom pudesse sentir o olhar dela sobre ele. Acontece. Um sonolento Tom levantou-se do banco e dirigiu-se para casa. Eu sou Jane, você sabe, seu quarto é no final da casa. Sem lixo, sem barulho, sem perguntas. Você faz o que a casa precisa, paga o aluguel, depois te conto quanto. Vou para a cama agora. A mulher se virou e foi para seu quarto. O homem não teve tempo de dizer uma palavra contra, foi tudo muito rápido e inesperado. Tom começou a morar com Jane. Os boatos se espalharam pela cidade e todos fofocavam sobre o presidiário que morava com a professora. As mulheres da loja espalharam boatos de que Tom estava na prisão, o que deduziram pela tatuagem, e quando Jane saiu da loja ela perguntou: é certo? Tom franziu a testa incompreensivelmente e Jane acenou com a cabeça para sua tatuagem. De verdade. Para aqui. Fraude, mas eu, e a mulher ergueu a mão para Tom parar. Não me importa. Se você decidir roubar alguém, fique longe da minha casa. Não tenho nada mais valioso do que brincos folheados a ouro. Essa foi toda a conversa que Jane respondeu sem vida, como se não visse sentido nisso. Ela parou de fazer massagens uma semana depois de receber alta. Ada Smith e Emily tentaram forçá-la, mas a mulher recusou terminantemente. Ela estava de licença da escola, mas percebeu que se não fosse trabalhar no novo curso teria que pedir demissão.
Essa era sua maior preocupação, já que não conseguiria viver muito com uma pequena pensão por invalidez. A inquilina se encaixava bem, embora fosse preciso admitir que não foi fácil superar a deficiência e a partida do marido. Jane não sabia o que teria feito se não fosse por Emily e William, mas também não sabia muito sobre eles. A vida era por inércia, por hábito, algo que a mulher detestava. As coisas melhoraram em casa com a chegada de Tom. Ele capinou o canteiro, começou a regar as flores diariamente. Tom, depois de muita persuasão, conseguiu um emprego na mesma fazenda onde Alex havia trabalhado. Ele se tornou um trabalhador normal, não um veterinário, mas tinha dinheiro. Ela pagava o aluguel de Jane uma vez por mês, comprava mantimentos e às vezes, se tivesse o suficiente, comprava coisas para casa. Por exemplo, ele substituiu uma velha escrivaninha que Jane havia herdado da última senhoria. Ele estava balançando e teve que ser substituído. As coisas que não precisavam ser consertadas eram consertadas por Tom, mas por mais grata que Jane estivesse, sua atitude em relação ao homem não melhorou. Só se cruzavam na cozinha durante as refeições, que a mulher muitas vezes faltava, e de vez em quando na televisão, que era a única da casa. Mas assim que ela via Tom, ela ia para o quarto e lia um livro. Um evento pequeno, mas significativo, mudou tudo. Era 1º de setembro. Jane estava acostumada a ter um estranho em casa agora. Ele estava vivo há quase 2 meses e se tornou uma coisa normal. Não ocupou o banheiro, consertou o que estava quebrado e basicamente não atrapalhou, isso foi o suficiente. Além disso, ele atendeu ao pedido de Jane e ficou de fora. Ela poderia estar tentando descobrir mais sobre a senhoria do lado de fora da casa, mas isso não era da conta de Jane. Como de costume, Jane levantou-se cedo e sentou-se na cozinha. Ele bebeu café e olhou pela janela. Tornou-se lugar comum. Tudo começou com Jane esperando por Alex. Ela estava disposta a perdoar seu ato impulsivo, apenas para que ele voltasse. Mas ele não voltou. A mulher costumava olhar pela janela. Então não tinha nada a ver com Alex, ele apenas gostava dele. Havia vida na janela, por um segundo parecia que a mulher estava envolvida naquela vida. Tom saiu de seu quarto, olhando surpreso para a mulher. Achei que você já tinha ido. Deixando o café de lado, Jane virou-se com raiva para o homem, que estava parado no meio da cozinha de camiseta e cueca samba-canção. Esta é a minha casa, estou aqui todos os dias, Tom. Eu pensei que você notou. Ou você já elaborou um plano para me enganar? A mulher ergueu uma sobrancelha, então devo desapontá-la, não tenho. Hoje é 1º de setembro, e ouvi sua amiga dizer que adoraria te ver na festa. E seus alunos estavam chegando. Achei que você iria. Para quê? Para encontrar mais uma prova de que sou indefeso? Não, obrigado. Basta eu tentar me levantar da cadeira, mas não vou conseguir trabalhar de qualquer maneira. Ver. Esta conversa está encerrada. Vá para o seu quarto e se vista, não sou sua mulher para usar cueca. O homem estreitou o olhar e se virou. Ele se vestiu em seu quarto por um longo tempo, depois olhou pensativo pela janela e acenou com a cabeça para seus pensamentos. Um plano estava se formando em sua mente. Tom foi até Jane, pegou-a no colo e levou-a para o quarto, onde a saia, a camisa e a jaqueta dela já estavam sobre a cama. Vista suas roupas. Como eles ousam! Jane gritou de desgosto quando a colocaram na cama. Eu estava muito longe do carrinho para fazer qualquer coisa. Você quer voar daqui? Então, por favor, o banco ainda está livre. Tom sorriu. Só vou te deixar sozinha quando você se vestir e for para a festa. Nesse mês e meio que estou morando aqui, você nunca foi além da loja. Vamos, é hora de começar a viver em vez de olhar pela janela. Jane abriu a boca para ficar indignada, mas Tom não estava mais na sala. Ele tinha ido se trocar em seu quarto, deixando a mulher sozinha com seus pensamentos. Ele olhou para o terno ao lado dele por um longo momento. A certa altura, seu olhar se desviou para as pernas magras e enfraquecidas, que não conseguiam nem se mexer. Jane balançou a cabeça e desviou o olhar do traje.
Mas então seu olhar tropeçou em uma fotografia. Fora trazido por Ada Smith, antes de partir. Na foto, ele estava vestindo um uniforme militar. Um idiota que pode não ter terminado o ensino médio. O idiota com quem Jane passava horas depois da escola, tentando enfiar logaritmos e senos na cabeça. Ele entrou e saiu da cidade e se tornou um cara legal. A mão de Jane foi para sua camisa. Algum tempo depois, Tom, vestido com uma camisa e as calças mais decentes que tinha no armário, levou o carrinho com Jane para a escola. A mulher ressentia-se e resmungava de vez em quando, mas Tom não ia embora. Era seu dia de folga e ele queria ver a fila. Além disso, ele não queria deixar Jane sozinha caso algo mais acontecesse. A escola recebeu Jane com a agitação de um novo ano letivo. Alunos e professores correram, os graduados foram fotografados ao primeiro sino, os pais ficaram do lado de fora da escola e se despediram com lágrimas dos alunos da primeira série. Tudo estava normal. Mas foi essa cotidianidade que Jane não tinha há muito tempo que a pegou. Ela cumprimentou alguns de seus alunos e colegas de classe, alguns olharam para ela surpresos, outros sorriram, mas todos estavam felizes, todos desejavam a Jane apenas coisas boas. Emily saiu correndo e abraçou a amiga com alegria, pegando o carrinho só para ela. A fila era normal, crianças, professores e pais conversando, mas Tom não pôde deixar de notar como os olhos de Jane brilhavam, como ela olhava o mundo com vivacidade, como ela se agarrava às crianças que vinham lhe dar flores. Seu rosto era tão lindo, tão vivo, que ele apenas olhou para ela. A mulher sorriu durante toda a linha e chorou quando seus pais falaram. Ela cumprimentou sua turma do 11º ano, que passaria o último ano sem ela. Eles se aproximaram da mulher e a abraçaram. Jane chorou, foram lágrimas de felicidade e lágrimas de tristeza, todas juntas, mas acima de tudo, foram lágrimas de vida. Após a menstruação, Tom lentamente levou Jane para casa. Em sua mão havia um buquê de flores, algumas das quais haviam sido oferecidas a ela por seus professores. Ela os segurou perto de seu peito, seu rosto ainda mostrando o brilho de vivacidade que ela tinha em seu período. Devo me mover? O quê? Jane não entendeu. Ela estava perdida em seus próprios pensamentos e não prestava atenção ao que estava acontecendo perto dela. Você me ameaçou que eu não iria mais morar com você. Ah, posso ter exagerado. Afinal, você fez muito pela casa. Fique, e me diga por que você fez isso. O homem franziu a testa e apertou o carrinho com mais força. Ele não sabia por que ele fez isso. Eu só sabia que tinha que fazer alguma coisa. Não suportava ver a mulher enterrar-se no buraco, perder-se. Você parecia infeliz, Sra. Harris. Respondeu o homem em voz baixa. Ah, você. Vamos pegar o primeiro nome e nos chamar de Jane. Ela sorriu. Você parecia miserável, Jane. O que é aquilo? A mulher acenou com a cabeça em direção à escola. Você era diferente lá. Lá você queimou com a vida. Eu teria gostado de ver você assim. Jane ficou em silêncio. O sorriso desapareceu de seu rosto. Ela só conseguia pensar que não poderia mais ser quem era. Que sua vida acabou e que ela nunca mais seria feliz. Naquele dia, a atitude de Jane em relação a Tom mudou. Ela parou de tratá-lo como um estranho. Ela começou a convidá-lo para a mesa, parou de se retirar para o quarto à tarde, quando ele vinha assistir TV, e às vezes até puxava a conversa. Às vezes ela ria de suas piadas ou histórias de trabalho. Emily nunca deixou de vir ver Jane, mas no início do ano letivo ficou mais difícil, pilhas de papéis enchiam a casa de William e Emily, e ela às vezes vinha reclamar com a amiga sobre toda a burocracia. Emily não pôde deixar de notar a mudança em Jane, ela não ficava mais sentada em silêncio o tempo todo, às vezes até respondia e ria. Isso foi surpreendente, e Emily suspeitou que o novo comportamento da mulher era culpa de seu inquilino, embora houvesse rumores maldosos sobre ele. Emily sabia como eles se espalhavam, então ele preferiu apenas assistir por enquanto. A aparência do homem era agradável, ele era baixo, não estava mal vestido, embora suas roupas fossem velhas, ele brincava bem
o mais importante, ajudava a Jane. Ele era cerca de 8 anos mais velho que ela, mas Emily não via isso como um problema. Por enquanto, ela preferia assistir, mas a mulher temia que aquele homem causasse dor à sua amiga, como Alex já havia feito. Emily entendia o estado em que Jane estava, não apenas por causa de sua deficiência, mas por causa da morte de seu marido, e ele provavelmente era ainda mais culpado do que a cadeira de rodas. Mas a mulher temia que esse homem causasse dor à sua amiga, como Alex já havia feito. Emily entendia o estado em que Jane estava, não apenas por causa de sua deficiência, mas por causa da morte de seu marido, e ele provavelmente era ainda mais culpado do que a cadeira de rodas. Mas a mulher temia que esse homem causasse dor à sua amiga, como Alex já havia feito. Emily entendia o estado em que Jane estava, não apenas por causa de sua deficiência, mas por causa da morte de seu marido, e ele provavelmente era ainda mais culpado do que a cadeira de rodas. Na manhã de sábado, Emily deixou a filha com William e foi para a casa de uma amiga. Jane estava cozinhando alguma coisa, a julgar pelo cheiro, panquecas. Sem dizer olá, Emily foi até a cozinha e pegou uma panqueca da mesa. Ainda estava quente, mas estava delicioso. A mulher desabou em uma cadeira e gemeu de felicidade. Faz 100 anos que não como. Por que você parou de fazê-los? Alex não gostou. O rosto de Jane mudou. Ela desviou o olhar, mas voltou para a amiga depois de um segundo. Enquanto Emily terminava sua panqueca, os pensamentos que ela estava segurando durante toda a semana inundaram sua mente. Eram incidentes na escola, em casa. Julia pergunta: mãe, o que os cachorros fazem? Eu olho para Willie e me pergunto se ele pode me dizer algo, mas ele apenas segura uma risada, e então Julia termina: podemos ajudá-lo? Willie está se afogando em gargalhadas, observando os cachorros filhotes, e eu fico de boca aberta sem saber o que dizer. Está esperando. Jane sorriu. Ele adorava ouvir histórias sobre Julia. A mulher afastou-se um pouco para o lado, pegou um recipiente e colocou panquecas nele. Isto é para a Julia. Emily assentiu com gratidão e pegou outra panqueca da mesa. A mulher gostava de falar agora. Quando sabia que a amiga estava ouvindo, ficava interessada, se não calada. Emily temia que Jane voltasse a esse estado, embora não estivesse completamente fora dele. Todas as manhãs, William e Emily passavam pela casa de Jane. A mulher estava sentada na cozinha, olhando pela janela o tempo todo. Seu olhar era inexpressivo e sem sentido. Foi perturbadoramente assustador e a fez vir mais vezes, esperando que sua amiga melhorasse. Ouça, Jane. Jane removeu a última das panquecas e jogou a panela na pia. Me perguntaram, e eu pensei que deveria te dizer: você quer começar a dar aulas particulares? Emily queria oferecê-lo à amiga há muito tempo, no verão, mas então seu estado era tal que era improvável que Jane ensinasse alguma coisa aos alunos. Mas agora, com o início do ano letivo, seus pais estavam pedindo por isso, e a própria Jane parecia estar se sentindo melhor. Além disso, Emily tinha certeza de que o trabalho ajudaria a Jane a se recuperar mais rapidamente. Sempre gostou de trabalhar. Jane balançou a cabeça. Não seja boba, Emily. Onde você quer convidá-los? Aqui, vendo-me contorcer, tentando beber água? Se eu tivesse que fazer xixi na frente deles, passaria 3 horas tentando ir de um assento para outro. Não, definitivamente não. Emily balançou a cabeça, deixando a panqueca de lado. Ela não queria comer e Jane voltou a ser ela mesma. A conversa acabou. Jane raramente ia ao mercado, geralmente alguém trazia as compras para ela. Tom tinha feito isso ultimamente, mas agora a mulher precisava muito de farinha, então ela mesma foi. O senhorio tinha feito uma rampa e era fácil sair. A única razão para ir à loja da aldeia era obter uma nova dose de fofoca. Vivi e Gold Thompson, as irmãs, estavam lá o tempo todo. Eles carregavam todas as fofocas da cidade. Agora Jane estava dirigindo para dentro, e eles estavam lá, é claro, mas não sozinhos. Lá havia também uma irritante senhora Weasley, para quem Jane estava comprando leite. Assim que as mulheres a viram, um clamor de vozes se apoderou dela. Jane, querida, o que está acontecendo?
Como pode ser? Lamentou a senhora Weasley. E eu disse que era um presidiário, e você não acreditou em mim. Vivian estava triunfante. Que ladrão! Não te dá vergonha? Um velho. Gold lamentou. Jane perguntou o que havia acontecido, ao que eles contaram a ela no mesmo coro esfarrapado, interrompendo-se constantemente, o que havia acontecido. Acontece que da última vez que Tom pegou o leite, a senhora Weasley pediu a ele para olhar a porta do celeiro, pois ela havia parado e não trancava. Bem, Tom consertou, e a velha senhora deu leite e borscht para ele comer, e quando ele saiu ela foi buscar o dinheiro no esconderijo debaixo do colchão, bem quando o carteiro estava chegando, para trazer um elétrico conta, e o estoque estava vazio. Ele levou tudo. Filho da puta! Deixe pelo menos 1 centavo. Isso é ridículo. A senhora Weasley estava quase chorando, eram 10.000, nada menos. Não dava nem para pagar a conta de luz. A pensão inteira foi para o meu neto de presente. Jane voltou para casa chateada. Ela se sentiu traída, embora não entendesse o porquê. Um pouco da confiança que ela construiu com Tom estava começando a desaparecer, transformando-se em raiva. Ela o deixou entrar em casa e ele ousou roubar uma velha. Tom estava em casa, tomando chá à mesa e lendo um livro. Quando viu que Jane havia voltado para casa, quis ajudá-la, mas a mulher o deteve com um aceno de mão. Seus olhos olhavam diretamente para o homem e não expressavam nada. Absolutamente nada. Total indiferença e insensibilidade. Se a senhora Weasley milagrosamente não tiver o dinheiro nos próximos 3 dias, irei à polícia. Não sei por que ainda não. E você vai sair daqui assim que arrumar suas coisas. Está claro? Tom abriu a boca para contestar, mas não conseguiu dizer nada. Seus pensamentos estavam confusos e ele não tinha ideia do que estava falando. Ele pensou que Jane estava ficando louca. Mas ela estava tão séria que Tom voltou a sentar-se à mesa. No dia seguinte, quando Jane acordou, não havia ninguém em casa. No quarto de Tom as malas estavam prontas. Ele ouviu as palavras de sua senhoria, fez as malas e foi trabalhar. Um nó se formou na garganta de Jane quando ela viu as malas prontas. De repente, ela percebeu que estaria sozinha novamente. Que ela passaria tardes solitárias assistindo televisão e sentada em uma casa vazia. Então as lágrimas da senhora Weasley vieram à mente e Jane balançou a cabeça. Melhor viver sozinho do que com um criminoso. Depois de comer, Jane saiu para tomar ar fresco. Seu plano era regar as flores, que começavam a murchar, mas ele só teve forças para puxar uma mangueira até o canteiro. A mudança estava em outra parte do pátio, onde a estrada esburacada levava. A mulher parou no meio do gramado da frente. Ele jogou a cabeça para trás e sorriu. O sol tocava seu rosto com ternura, o perfume das flores entorpecia sua cabeça. Por um segundo, a mulher voltou aos momentos em que podia andar. Olá, senhora Harris. Uma voz infantil tirou Jane de seus pensamentos. Ela piscou e viu Oliver, o neto da senhora Weasley, parado perto da cerca. Eu estava entre um grupo de crianças, acenando para a professora. Boa tarde, meninos, disse Jane, parando na cerca, vocês estão vindo da escola? Os meninos assentiram ao mesmo tempo e começaram a falar sobre sua nova professora de matemática, a senhora Bridington. Acabou sendo bastante desagradável e severo, ao que Jane apenas balançou a cabeça. Ser diretora assistente combinava mais com Emily. Nas mãos de Oliver, Jane viu um telefone novinho em folha. Ninguém na cidade tinha um desses. Seus pais não tinham dinheiro para esses presentes, e isso não fazia sentido, uma criança quebraria uma coisa dessas rapidamente, mas o telefone de Oliver era tão brilhante que era difícil não saber que era novo. Sua avó deu para você? Jane lembrou-se das palavras da senhora Weasley sobre dar para seu neto. Oliver balançou a cabeça vagamente e desviou o olhar. Ele me deu o dinheiro e eu mesmo comprei. Você tem um presente caro, bem a vovó te ama depois de perder dinheiro. Oliver mordeu o lábio e coçou o nariz. Parece normal,
provavelmente você colocou no lugar errado e esqueceu, ou talvez tenha usado completamente. Ou talvez tenha sido culpa do seu convidado. Você estava na casa da vovó no dia em que o dinheiro sumiu? Oliver permaneceu imóvel por um segundo e depois assentiu, e você não percebeu nada? Isso era eu antes dele. Jane assentiu pensativa novamente e se despediu dos meninos. Dúvidas enchiam sua cabeça, ela não queria acreditar que o homem com quem ela viveu por 2 meses havia roubado uma velha inocente, mas também não queria pensar no menino. Em algum momento, a mulher se pegou pensando que estava inventando histórias fantásticas. Você tem assistido muitos programas de detetives da Sra. Harris, a mulher reclamou, e foi regar as flores, mas sua cabeça estava cheia de preocupações. À tarde, a mulher foi buscar leite para a Sra. Weasley. Tom tinha feito isso nas últimas 2 semanas, mas agora ela mesma tinha que fazer de novo. A velha estava sentada tricotando, quase dormindo, abrindo os olhos de vez em quando e dando outro ponto. Jane acordou a velha, que pegou uma lata de leite e começou a lamentar novamente sobre o que havia acontecido com suas economias. E por que você, Sra. Weasley, não foi à delegacia? A velha acenou com a mão. Eu fui no ano passado quando cortaram meu repolho por todo o jardim, então Sam só zombou de mim. Isso é repolho e isso é dinheiro. A Sra. Weasley acenou novamente e balançou a cabeça. Eu vi Oliver hoje, Jane começou a conversa. A Sra. Weasley ofereceu-lhe chá, e a mulher concordou, ainda não estava escuro e não havia nada para fazer em casa. Ela tinha um telefone novo. É caro, aposto ele deu toda a sua pensão. Bem, de que outra forma poderia ser? A Sra. Weasley gaguejou, meu próprio neto. O único. Eu tinha um antigo que não servia mais, não funcionava mais. Bem, minha mãe queria economizar e comprar um, mas pensei que viveria com o dinheiro do estoque. A velha suspirou de novo e balançou a cabeça, dei 15.000 para ela, ela foi na cidade e comprou para ela. Agora ele anda feliz e novo. Sra. Weasley, espera aí, talvez o dinheiro apareça, quem sabe? Jane deixou a Sra. Weasley em estado de angústia. Ele não sabia o que fazer, dúvidas e pensamentos desagradáveis infiltraram em sua cabeça. Perto da casa, Jane conheceu Tom. Eu estava voltando do trabalho. Vou embora depois de amanhã, Sam prometeu alugar um quarto por um tempo. O homem não disse mais nada, apenas caminhou silenciosamente para dentro de casa. Naquela noite, Jane não o viu. A mulher permaneceu sentada até o início da manhã, pensativa. Eu não sabia o que pensar. No final, ela ligou para Emily e pediu que ela descobrisse de alguma forma o custo do telefone de Oliver. Bastava descobrir o modelo e depois usar a internet da escola. Emily ficou surpresa com o pedido, mas concordou. No dia seguinte, perto do pôr do sol, o telefone tocou. Não sei para que você precisa, Jane, mas ouvi dizer que um telefone desses custa uns 25.000, mais ou menos. Estou chocado, é claro, porque nunca vi um telefone tão caro na minha vida. Não acredito que a Sra. Weasley deu tanto a ele. Bem, ela recebe metade da pensão. Jane encolheu os ombros incompreensivamente, o que transmitiu a Emily. Ela contou à mulher seus pensamentos, aos quais sua amiga simplesmente silenciou o telefone significativamente. Fale com ele, Jane. Com quem? Com Tom, é improvável que o menino lhe diga algo útil, embora você possa tentar. Jane desligou o telefone e assentiu pensativa. Na verdade, deve haver alguém para conversar. À noite, Jane sentava-se perto da cerca, esperando os meninos voltarem da escola. Oliver parou de novo, mas desta vez sozinho, olhando para o telefone. A mulher o chamou para ir à sua casa. Olá, Sra. Harris, como vai? Bem, obrigado, Oliver, entre. Jane abriu o portão e deixou o garoto passar. Não pode se desfazer do seu telefone? Sim. Ele colocou a engenhoca no bolso e olhou desconfiado para o ex-professor. Diga-me, Oliver, você comprou com o dinheiro que a vovó lhe deu? O menino concordou. E você não tirou do estoque da sua avó para somar?
Oliver olhou em volta com medo. Do que está falando, Sra. Harris? A própria Jane não tinha certeza do que estava dizendo. Ele agiu por intuição. Pensamentos e dúvidas sobre Tom a consumiam. Ele tinha que descobrir o que estava acontecendo. Você pegou o último dinheiro da minha avó, deixou ela sem nada, e ainda por cima conseguiu pegar um acusado inocente. E para quê, Oliver? Um telefone simples que você vai quebrar em um mês? O menino começou a recuar em direção à cerca, parecia assustado e agarrou o bolso onde estava o telefone. Não se mova, ou seus pais vão descobrir com certeza. Não venha a mim com a Sra. Harris. O fato é que o pai do Dan, que mora na cidade, deu para ele um telefone novo, muito caro, e eu tive que usar o antigo, que quase não funcionava mais, então implorei aos meus pais por um novo. Minha avó me deu dinheiro, mas não dava para um telefone como o de Dan. Jane suspirou e balançou a cabeça. A estupidez das crianças às vezes não tem limites. Se a Sra. Weasley milagrosamente não tiver o dinheiro amanhã, seus pais não saberão. Não me importa de onde você tira, venda o telefone, peça emprestado, mas o dinheiro tem que estar lá. Você entende? O menino manteve a cabeça baixa, murmurou baixinho que entendia e foi embora. Jane ficou sozinha, com a mesma conversa que tivera com Tom, na qual ela o acusara de não entender bem a situação. Sua consciência começou a repreendê-la insistentemente. Jane se sentiu desconfortável, ela sabia que estava errada, mas não sabia como contar a Tom. Para o jantar, Jane decidiu fazer sua própria sopa especial, receita que aprenderá com a avó, na infância distante. Todos que a mulher conhecia adoravam esta sopa. Era fácil de fazer e não exigia muito esforço físico, algo que Jane não era capaz. Tom chegou mais tarde do que o normal. Ele estava cansado e muito triste ao ver Jane sentada à mesa, pediu licença e foi para seu quarto, a mulher o interrompeu e o convidou para a mesa. Tom franziu a testa e olhou surpreso para Jane. Sente-se, estamos conversando. Você quer sopa? Tom assentiu e sentou-se. Achei que a gente se chamava, ou será que só fala assim com criminosos, Sra. Harris? Jane olhou para baixo. Ela se sentiu estranha, sem saber o que dizer ou como iniciar a conversa. Estou envergonhada, Tom, depois do que te contei. Jane suspirou e colocou um prato ao lado do homem. Eu estava errada, você não pegou o dinheiro. Obrigado por me avisar, eu não sabia disso, Tom bufou. Eles foram levados por Oliver, neto da Sra. Weasley. Ele me confessou hoje. Você deveria devolver o dinheiro e ninguém mais iria culpá-lo. Lamento ter acreditado nos rumores, Tom. Vamos voltar à comunicação normal, sorriu o homem, sopa deliciosa, por sinal. E quanto às acusações, estou acostumado. Você não pode esperar mais nada depois da prisão. Tom, como você chegou lá? Jane perguntou baixinho. Ela queria saber há muito tempo, mas não podia quebrar sua própria regra de não perguntar. O homem comeu mais uma colher de sopa e pôs o prato de lado. Seus olhos estavam cheios de tristeza. Meu amigo de infância e eu tínhamos uma pequena empresa de construção. A renda não era muita, só dava para viver, a empresa era toda nossa. Nós construímos do zero, nenhum de nós sabia nada sobre o negócio, então não podíamos nos levantar, e então meu amigo morreu. Acidente de carro, caramba, bateu, nem chegou ao hospital. Tom olhou para a mesa e cruzou os braços sobre o peito, com lágrimas nos olhos. A parte do meu amigo foi para o irmão dele, e ele foi educado, tinha tantos planos para a nossa empresa. Eu estava praticamente ausente do trabalho, ele cuidou de tudo. Nossa renda aumentou muito, e eu, o tolo, não dei atenção. Quando os descontentes começaram a exigir reembolso, meu irmão já havia ido embora, e sob os documentos havia apenas minha assinatura. Depois do julgamento tiraram todos os meus bens como indenização, eu até não tinha onde morar. Jane cobriu a mão de Tom com a dela e a apertou. Sinto muito, ele sussurrou suavemente, sinto muito pelo que aconteceu com você e seu amigo, e gostaria de ter sabido antes. Sinto muito por culpá-lo pelo que você não fez.
Tom se inclinou para a frente e apertou a mão de Jane em troca. Importante para mim. E você? Jane inclinou a cabeça interrogativamente. Você não me pediu para investigá-lo, mas tudo o que sei sobre você, sei por boatos. E esses, você sabe, não são confiáveis. Jane sorriu. O que posso te dizer? Fui salvar a menina e caí de um penhasco, acordei, me falaram que eu não conseguia mais andar. Alex, meu marido, me prometeu que estaria ao meu lado, e eu acreditei nele. Nunca confiei tanto em ninguém quanto ele e voltei para uma casa vazia. Ele foi para a cidade, sempre quis fazer, disse que não podia desenvolver no campo, e o fato de eu não deixar ele ir para a cidade é que estou afundando ele. Quando percebi que estava sozinha, foi como se algo se quebrasse por dentro, algum fio que me impedia de cair. Ele partiu ao meio, deixando-me sozinho. E todos os dias olho pela janela porque estou esperando ele voltar. Eu perdoaria qualquer coisa para ele voltar, porque eu tenho medo de ficar sozinha. Completamente sozinha. Você não está mais sozinho. Tom sussurrou, você nunca mais estará sozinho, está me ouvindo? Os olhos de Jane lacrimejaram. Ela não podia acreditar, não depois do que seu marido tinha feito. Mas quando Tom se inclinou para beijar a mulher, ele quis acreditar, quis tentar de novo, confiar naquele homem como se ele fosse incapaz de trair. Jane não estava mais sozinha, agora Tom estava lá, e a vida começou a ganhar vida. Já não estava sentada à janela à espera de um milagre, os seus dias eram cheios de cor, a sua vida tinha sentido. À noite, Jane esperava por Tom e à tarde ela estudava. Ela decidiu aceitar a oferta de Emily para se tornar uma tutora, o dinheiro não era ruim e Jane adorava ensinar as crianças. Ela não tinha ideia do quanto sentia falta do emprego e do quanto sentia falta dos alunos. Emily começou a visitar sua amiga com frequência, contando as novidades e trazendo seus novos alunos. A mulher não se cansava deles e passava as tardes preparando as aulas para as crianças. Tom a carregou quase à força para a cama. Eles não morrerão se não aprenderem o que é um polinômio. Tom construiu um pequeno quadro negro para as aulas de Jane e fez uma carteira para os alunos. As aulas eram divertidas e às vezes ele interrompia com uma pitada de diversão e alegria que às vezes não existia antes. Jane estava começando a se sentir triste por não conseguir andar, especialmente quando estava tentando alcançar algo do alto ou guiar rapidamente o vazamento de leite por uma porta bloqueada. Mas geralmente era nessa hora que Tom estava lá, ajudando a mulher contando alguma piada. Quando Emily reclamou com o homem que Jane havia parado de fazer massagens, ele mesmo a levou à cidade e fez isso por dias a fio, até que ela começou a fazer voluntariamente. Durante o resto do outono, a vida correu bem para Jane, seu relacionamento com Tom se fortaleceu, eles passaram tardes inteiras juntos, conversando longamente sobre o passado, sua infância e apenas a vida. Em várias ocasiões, Jane e Tom saíram para o campo com Emily e William. Um dia eles estavam descansando no mesmo lugar onde tudo aconteceu. A princípio, Jane ficou muito tempo sentada na margem, olhando para o penhasco. Depois do que aconteceu com ele, ele foi cercado, mas isso não compensou suas pernas paralisadas. A mulher não chorou, ela apenas ficou sentada perto do penhasco até que Tom apareceu. Ele a abraçou por trás e ficou calado ao seu lado, era melhor que qualquer palavra, melhor que qualquer apoio. Ele disse a ela silenciosamente que estaria ao seu lado. À noite, quando Emily colocou a música, Tom convidou Jane para dançar. E como você imagina isso? A mulher perguntou, apontando para o carrinho, mas Tom não se importou, então ele colocou o braço em volta da cintura de Jane e começou a contornar a clareira. A mulher começou a rir alto e feliz. Emily e William se juntaram a eles. Foi o melhor dia que ela teve em 6 meses. A relação com Tom não era a mesma que com Alex, Jane via isso claramente. Não havia paixão, nem emoção. Havia calma e apoio, havia calor e conforto, e agora parecia a Jane que isso era o mais importante. O relacionamento deles não era discutido por toda a cidade como havia sido com Alex na época, mas era mais valioso, valia muito mais. No final do outono, depois da chuva, caiu uma forte geada.
Todas as ruas estavam geladas e era impossível andar. Jane não foi além da varanda. Era muito perigoso. Não havia nem mesmo crianças nas ruas, especialmente depois que uma aluna da quinta série caiu no gelo e fraturou o crânio. Seus pais alertaram toda a cidade e os adultos pararam de deixar seus filhos irem à escola. No final da tarde, Jane esperava por Tom na varanda. Fazia frio, a geada voltaria à noite. Ela tremeu e envolveu sua jaqueta em volta dela. Quando a luz da lanterna apareceu lá fora, ele sorriu feliz. Finalmente eu estava com medo que ela se atrasasse neste clima horrível. Tom já havia entrado no quintal e cumprimentou a mulher com uma sacola de compras na mão. Jane balançou a cabeça, ela estava sempre comprando alguma coisa. Ela estava prestes a reaquecer o jantar quando Tom gritou. Jane se virou para ver o homem cair lentamente. Durou no máximo 1 segundo, mas foi um longo momento para ela. A mulher gritou, empurrou os apoios de braço e se levantou com dificuldade. Ele deu 3 passos, mas perdeu o equilíbrio e caiu. Deitou-se na varanda e chamou em voz baixa Tom. O homem rolou de costas, dizendo que estava bem. Jane, você acordou. Jane não entendeu nada, ela apenas ficou deitada na varanda de madeira fria e torceu para que nada tivesse acontecido com Tom. Bem, Sra. Harris, não quero lhe dar esperanças, mas o prognóstico é bom, anunciou a médica assistente, segurando os scanners nas mãos enrugadas e estreitou os olhos para examinar a imagem mais de perto. Jane estava sentada no sofá, as pernas descansando frouxamente ao lado dela, e Tom estava sentado não muito longe, observando-a atentamente. Vamos fazer outro teste, o Sr. Baker pegou a roda de Wartenberg. Jane, afinal, reconheceu o nome desse instrumento com o qual o médico constantemente testava a sensibilidade, e correu as pontas afiadas pela perna da mulher. A princípio, Jane não sentiu nada, mas então seu dedão do pé estremeceu. Ele sentiu. O Sr. Baker bateu palmas alegremente, parabenizando Jane, enquanto a mulher olhava para seus pés em silêncio. Ele sentiu isso. A ideia grudou em sua cabeça e ela não desistiu. Seus pulmões se apertaram de alegria e lágrimas brotaram de seus olhos. Ele sorriu largamente e olhou para Tom. Ele olhou para Jane tenso, sem saber o que dizer. Pouco depois, no escritório do Sr. Baker, Jane estava sentada na cadeira de rodas, segurando a mão de Tom. Eu estava esperando o veredicto do médico. Então, Sra. Harris, você tem uma boa chance, mas precisa de uma operação. Estamos prontos. Disse Tom tenso, ao que o médico concordou. Ok, muito bom, mas já aviso que vai sair muito caro. Você não precisa fazer aqui, só algumas cidades têm clínicas que fazem esse tipo de cirurgia, e aqui estão essas clínicas, seus preços que encontrei especialmente para você. Jane pegou a folha e imediatamente se encolheu. Os números eram enormes, variando de 800 mil a 1 milhão. E você também vai precisar de reabilitação, que também é dinheiro. Você vai precisar de um lugar para morar na cidade, então conte todas as despesas. E sim, se você não fizer a cirurgia logo, provavelmente será tarde demais. Tom colocou a folha no bolso. Eles deixaram o hospital. Era tarde demais para ir para casa, então eles decidiram alugar um quarto de hotel. O hotel ficava perto do cais, que oferecia uma bela vista do grande rio caudaloso e do horizonte ao pôr do sol. Quando Jane não conseguia dormir, ela se dirigia ao pier, ainda bem que eles tinham um quarto no primeiro andar. A mulher sentou-se calmamente no cais, pensando no que o médico havia dito. Ele sabia que não conseguiriam encontrar tanto dinheiro, ele teve que aceitar o destino do aleijado. Sentar-se em silêncio e olhar para algum lugar tornou-se um conforto pessoal para Jane, ela estava tão acostumada a fazer isso que não percebeu mais quando se retraiu em si mesma. Às vezes, ele até fazia isso na frente de seus alunos. Agora foi Tom quem a tirou de seus pensamentos novamente. Ele se aproximou silenciosamente e ficou ao lado dela. Encontraremos o dinheiro. Onde? Crédito? Ninguém vai nos dar. Ninguém pode pegá-lo emprestado, e estaremos economizando pelo resto de nossas vidas, quando não tivermos chance.
Você ouviu o médico. Tom não sabia o que dizer. Tudo o que sabia era que iria inventar alguma coisa. De onde conseguir o dinheiro, ele não fazia ideia, mas esperava que conseguisse. O homem pôs a mão na mão de Tom. Ombro da mulher em silêncio, e ela descansou a cabeça em seu braço e respirou calmamente, olhando para o horizonte. Na manhã seguinte, Tom mandou Jane para casa com alguns conhecidos de Buford e ele ficou na cidade. Jane não sabia por que tinha feito isso, mas não perguntou. Ela ainda estava se recuperando do fato de ter recebido esperança e depois ter sido impiedosamente roubada dela. Era insuportável, ela disse a Emily, que apenas balançou a cabeça de vergonha. Talvez possamos pensar em outra coisa? Deve haver cirurgias com desconto, vamos descobrir se surgir alguma coisa. Jane sorriu, e eu não conhecia ninguém mais otimista do que Emily. Muitas vezes isso o incomodava, mas agora o ajudava muito. Tom também não veio jantar, ele havia tirado a tarde de folga do trabalho. Jane passou a tarde sozinha em frente à televisão, assistindo ao noticiário. Como de costume não havia nada de interessante, então eles interromperam o programa dizendo que havia ocorrido uma emergência na cidade onde Jane havia ido ao hospital. Uma joalheria havia sido assaltada e a polícia tentava encontrar os autores do crime, mas era como se o rastro deles tivesse desaparecido. Jane balançou a cabeça e desligou a televisão, e ele foi para a cama, esquecendo-se das notícias. Tom só voltou na manhã seguinte. Ele sorriu com seus 32 dentes e olhou feliz para Jane. Ela estava folheando seus cadernos e não sabia como reagir. Ele primeiro se aproximou dela, abraçou-a e depois colocou um grande envelope na frente da mulher. Deve haver o suficiente aqui para cirurgia e reabilitação. Jane pegou o envelope, abriu e realmente havia dinheiro dentro. Algo estalou em sua cabeça, um noticiário ainda em repetição esta manhã. A mulher empurrou o envelope com um gole de saliva viscosa e olhou para Tom. Foi você. Tom franziu a testa sem expressão. Foi você quem roubou a joalheria? Como? Eu te pergunto, onde você conseguiu tanto dinheiro? Jane engasgou, deixou cair o envelope, que caiu no chão, derramando várias notas grandes. O que você fez? Jane, o que você está fazendo? Qual loja? Um amigo meu me emprestou, Sam. Um amigo da cadeia? Jane perguntou em voz alta e se afastou de Tom. Sim, mas... Sem mais, saia daqui. Eu não vou viver com um criminoso. Nunca. Tom queria se opor a alguma coisa, mas Jane o interrompeu, dizendo-lhe para pegar seu dinheiro. A mulher entrou silenciosamente em seu quarto e fechou a porta. Quando Tom começou a ligar, Jane disse em voz alta: saia daqui ou vou chamar a polícia. Eu sabia que não devia mexer com um criminoso. E você mentiu para mim sobre armar para mim, certo? E ela tinha bons ouvidos, Abra. Seu idiota. Ouça outro. Vá embora e não volte mais. Jane. O homem gritou, mas a mulher o ignorou, afastou-se da porta e olhou pela janela. Ele ouviu Tom juntar suas coisas, bater a porta e sair. Assim que a porta se fechou atrás dele, ele cobriu o rosto com as mãos e chorou. Os soluços pareciam ser ouvidos por toda a rua. Seu corpo tremia e ela podia sentir o formigamento nas pernas, mas isso só começou a irritá-la mais. A mulher começou a bater nas pernas com os punhos pequenos, ordenando que se mexessem, mas eles permaneceram imóveis. Lágrimas quentes queimaram seu rosto, pensamentos viraram sua alma, a traição causou um ataque de ódio. Os olhos de Jane caíram sobre o vaso de flores que Tom lhe dera alguns dias atrás. Ele a agarrou e jogou contra a parede. Cacos se espalharam pelo chão enquanto seu coração se partia em centenas de pedacinhos. Jane voltou a se sentar perto da janela, com as mãos inquietas tirando moedas do bolso, os olhos fixos no nada e a familiar carranca na testa. Algo estava incomodando a mulher, e ela não parava de balançar a cabeça e torcer o nariz, como se estivesse lutando consigo mesma. Em parte era verdade, Jane estava repassando a briga com Tom em sua cabeça e tentando descobrir quem estava certo e quem estava errado.
O que ela o acusara era muito grave, e talvez ela o tivesse feito sem maiores conclusões, mas ao mesmo tempo sabia que outras conclusões não eram necessárias. Foi o suficiente para ele saber. Jane estava repassando a luta com Tom em sua cabeça e tentando descobrir quem estava certo e quem estava errado. O que ela o acusara era muito grave, e talvez ela o tivesse feito sem maiores conclusões, mas ao mesmo tempo sabia que outras conclusões não eram necessárias. Foi o suficiente para ele saber. Jane estava repassando a luta com Tom em sua cabeça e tentando descobrir quem estava certo e quem estava errado. O que ela o acusara era muito grave, e talvez ela o tivesse feito sem maiores conclusões, mas ao mesmo tempo sabia que outras conclusões não eram necessárias. Foi o suficiente para ele saber. Um carro preto passou pela janela e parou no portão. Jane apertou os olhos para ver quem estava saindo do carro, mas não viu nada. A mulher de alguma forma vestiu a capa e saiu para a varanda. O bom é que Tom a livrou de todos os seus vícios e agora ela estava livre para andar pela casa e sair para a rua. Olhando em volta, o homem alto, de barriguinha e cabelos grisalhos, interessou-se pelo portão, pelo jardim de flores e por tudo mais que chamou sua atenção. Quando chegou a vez de Jane, parada na varanda, ela abriu os braços alegremente e gritou: "E você deve ser Jane? Tom me contou muito sobre você, você é ainda melhor do que ele descreveu." A mulher franziu a testa, e ele não gostava daquele homem. Ele cautelosamente perguntou quem era. "Por que?" Tom não disse. Jane balançou a cabeça. "Nossa, que estranho, onde é?" "Não tenho nem ideia." "Que é o que você quer?" "Ele me convidou, queria que eu te conhecesse." "Ele emprestou tanto dinheiro para você." "Eu queria saber quem é essa mulher maravilhosa, pela qual eles chegam a tais somas." Jane, ouvindo a frase sobre dinheiro, pensou por um momento. Uma expressão de consternação surgiu em seu rosto, e ela saiu da varanda e correu em direção ao homem. "Você é Sam?" O homem assentiu e pegou o dinheiro emprestado do Tom. "Sim, eu ofereci para dar a ele, no final ele salvou minha vida, mas ele insistiu em dizer, eu vou dar a ele, então o que devo fazer?" "Deixe que ele me dê, se é isso que ele quer." "Vocês estavam sentados juntos?" Sam assentiu. "Por que Tom deve a você, e esse dinheiro é roubado?" Sam ficou surpreso por um segundo enquanto olhava para a mulher inexpressivamente, então ele riu. "Estive preso por crimes econômicos, tentando fazer um negócio injusto, como todo mundo, só que todo mundo sabe como evitar ser pego, e eu não." Sam sorriu. "Na prisão, um dos meus antigos companheiros mandou-me entrar, enviou um assassino e, se não fosse o Tom, eu teria movido os cavalos. Eu te devo minha vida." Encontrei com ele outro dia na cidade, ele estava triste e começamos a conversar. Ofereci-me para lhe dar algum dinheiro. É uma boa ação, por que não? E o dinheiro não foi roubado, juro. Comecei meu negócio de novo quando saí. Eu tinha algumas economias, e era uma longa história. Enquanto Jane ouvia a história de Sam, ela ficava cada vez mais infeliz. As palavras que ela disse a Tom em seu coração, como ela o machucou, estavam girando em sua cabeça. Se Sam estava dizendo a verdade, ela se sentia mal por ele. Foi horrível. Havia gatos arranhando sua alma. Muitos gatos com garras enormes que às vezes uivavam também. "Eu tenho que ir para a cidade, Tom deve estar lá." Jane sussurrou. "Eu posso ajudar?" O homem deu um largo sorriso e de qualquer forma, vou para a cidade. Jane assentiu sem pensar. Sam a ajudou a entrar no carro, colocou o carrinho no porta-malas e eles partiram. Jane não sabia onde Tom poderia estar, mas ela supôs que ele tinha gostado do hotel onde eles ficaram enquanto eram examinados. Perto estava aquele pitoresco cais. Jane pediu a Sam para levá-la, o crepúsculo se aproximava e ele esperou que o homem saísse no pier para apreciar a vista. O carro parou silenciosamente na entrada do hotel, e através da janela fumê do carro Jane já podia ver a silhueta do homem no cais, de pé, com as costas retas, as mãos cruzadas atrás dele, olhando para longe. Todo o seu olhar irradiava a seriedade. Sam ajudou Jane a sair e colocá-la no carrinho.
Ela se dirigiu para o cais, acenando para Sam em agradecimento. Ele deu a ela um cartão de visita com um número e se despediu. Jane dirigiu o mais rápido que pôde. Suas mãos suavam, ele estava forte, sua vida parecia depender disso. Na verdade, era assim, desse homem a havia tirado da cova, do abismo da depressão e do ódio de si mesma. Se não fosse por ele, Jane ainda estaria sentada na cozinha, olhando pela janela embaçada. Se não fosse por ele, nunca mais sentiria minhas pernas ou ouviria as palavras tranquilizadoras do médico. Este homem era a luz de sua vida, alguém que tinha feito mais por ela do que qualquer outra pessoa. Ela não queria perdê-lo e tinha muito medo dele. O carrinho de bebê chegou quase silenciosamente à ponte onde Tom estava. A água foi iluminada pelo sol poente. O céu estava cheio de nuvens fantasiosas que formavam formas diferentes. Não era nada como a última vez que estiveram neste pier. Jane chamou Tom baixinho e ele se virou. Seu rosto estava confuso, ele não entendia o que estava acontecendo ou por que a mulher estava sentada na frente dele. Ele franziu a testa e deu um passo à frente. Sinto muito, Jane retrucou, desculpe por tudo, eu estava terrivelmente errada. Sam apareceu e me contou tudo. Eu entendo que o que eu disse te machucou muito, mas foi uma desconfiança que você não merecia. Foi terrivelmente estúpido e imprudente da minha parte. Te peço perdão. Tom inclinou a cabeça. Ele olhou silenciosamente para a mulher, que estava esfregando as bordas da camisa com as mãos e tentando pensar em palavras de desculpas. Ela mordia o lábio de vez em quando e não conseguia encontrar os olhos do homem. Você e tem sido tão solitário sem você, e olho pela janela novamente, mas desta vez não estou esperando por ele, estou esperando você aparecer. Estou esperando que você venha e coloque a lata de leite que a senhora Weasley lhe deu na mesa, e então venha até mim e olhe para mim como se eu fosse tudo o que você tem, a mulher soluçou. Eu estou tão sozinho. Todos que vinham perguntavam sobre você, e ouvir sobre você era tão doloroso todas as vezes, como se eu tivesse perdido uma parte de mim, como se a vida tivesse perdido o sentido novamente. Jane não terminou, Tom sentou-se. De frente para ela, ele juntou as palmas das mãos dela e a beijou com ternura. O homem olhou diretamente nos olhos da mulher e sussurrou palavras de conforto. Seus lábios banharam as mãos dela em beijos, seus olhos falavam por si mesmos. Ele realmente olhou para você como se você fosse tudo o que ele tinha. O homem sussurrou, porque você realmente é tudo o que eu tenho. Jane passou os braços em volta do pescoço do homem e o beijou. As lágrimas queriam sair de seus olhos novamente, mas desta vez eram lágrimas de felicidade. 1 ano e meio depois, a sala de aula de matemática da escola estava iluminada pelo forte sol da primavera e os alunos estavam sonolentos fazendo seus exames. Os mais corajosos olharam pela janela em vez do exame, observando como os juniores aproveitaram o fim de semana ao máximo. A professora também estava olhando pela janela. Ele estava batendo na mesa lentamente com sua caneta vermelha e sorrindo enigmaticamente. Seus pensamentos também estavam longe do trabalho de teste logaritmos. Ele imaginou chegar em casa e anunciar a notícia. Ele antecipou, embora ainda estivesse com um pouco de medo. A vida estava dando a ela esta oportunidade pela primeira vez, e ela não desistiria, não importa o que. Posso entregá-lo? O mais ousado levantou a mão. Jack, outra folha em branco? A professora sorriu. Senhora Harris, não se ofenda, o menino entregou-lhe um pedaço de papel. Tinha uma foto dela, torta, é claro. Ela estava sentada olhando pela janela, batendo a caneta na mesa e sorrindo. A mulher balançou a cabeça. Você está no escritório certo, Jack? Não, senhora Harris. Respondeu o menino alegremente, a senhora Rooney não seria tão bonita. Vá embora, artista. Jane acenou com a mão para a moleca, desenhou um 4 pequeno com uma caneta vermelha e sorriu enigmaticamente, cuidando do menino. Ele poderia se tornar outro Adam Smith? Apenas o Adam Smith do mundo da arte derrama lágrimas. Depois de Jack, os outros começaram a sair do escritório. Apenas os mais leais permaneceram, mas mesmo eles continuaram a olhar pela janela. Você pode se aposentar.
Jane anunciou em voz alta, e o resto do grupo começou a falar sobre o exame, mas um minuto depois eles já tinham ido embora. No escritório, Jane endireitou a mesa por hábito, arrumou suas coisas e fechou o escritório. Ele caminhou pelo corredor vazio, dando uma olhada nas salas de aula onde as aulas ainda estavam acontecendo. As crianças também bicavam a janela e os professores as acompanhavam, há muito esquecidas do assunto da aula. Como de costume, Jane entrou no escritório do vice-diretor, onde apenas William estava substituindo Emily. Mais uma vez ela estava de licença maternidade, sentada com o recém-nascido Stuart, seu padrinho era Tom, e ela ficou muito feliz quando Emily a pediu em casamento. William virou a cabeça dos papéis e sorriu. Ele tinha alegria estampada em seu rosto. Você os soltou de novo? Jane deu de ombros. Ah, Jane. A senhora Bridgerton não está com você. Ah, sim, agora ele me ensinou que se algo acontecesse com eles, eu seria o responsável. E onde ele está errado? Jane sorriu. Que tudo o que poderia ter acontecido já aconteceu. Na verdade, só vim avisar que amanhã convidamos vocês, Julia e Stuart. Se você levá-los, é claro, vamos fazer uma festa. Vamos celebrá-lo. William ergueu as sobrancelhas surpreso. Amanhã eu conto tudo para você, a mulher piscou e saiu alegremente do escritório, acenando com sua bolsa de cadernos. Perto da escola estava sua velha bicicleta barulhenta, na qual ela estava tão feliz por voltar a montar. O médico disse a ela que o exercício deveria ser gradual, mas Jane pulou na bicicleta assim que conseguiu andar. A mulher cavalgou pelo campo, o vento soprando em seu rosto. Eu estava sorrindo e rindo, sol radiante, brisa fresca e ar puro. O que poderia ser melhor? Tom já estava esperando em casa, ele havia feito o jantar e estava sentado cortando lenha quando Jane entrou. Ele se separou e saiu para encontrá-la. Ele abraçou a mulher e a beijou. Que tal o dia? Fui ao hospital hoje de manhã, o homem ficou tenso, pensamentos ansiosos corriam por sua cabeça, mas não tinham para onde ir. Os médicos disseram que estava tudo bem, até o curso de massagem havia terminado e Jane estava livre para cavalgar uma bicicleta, o que surpreendeu bastante os médicos. Uma recuperação muito rápida. Jane brincou que ela tinha que ir a algum lugar. Aconteceu alguma coisa? Não, Jane balançou a cabeça, lembre-se que você e eu somos padrinhos. Tom franziu a testa incompreensivelmente. Agora vamos ser apenas pais. Por alguns segundos, o homem pensou no que Jane havia dito e, quando o fez, sorriu estupidamente e passou o braço pela cintura da mulher, girando-a pela sala. Jane riu e pediu que ele a colocasse no chão enquanto o homem a girava. Então ele abaixou a mulher no chão, enterrou as mãos em seus cabelos escuros e a beijou o mais forte que pôde, porque esta era a mulher que lhe dava felicidade. Obrigado por assistir ao vídeo até o final. Inscreva-se no canal, avale como. Adeus.